Olá, eu sou Thaís Orzella, doutoranda em Linguística pela Unicamp, bolsista CAPES e orientanda da professora Suzla Gassi. Nesse vídeo, eu busco estabelecer uma reflexão entre corpo, arte e político no filme Tatuagem. Vou prosseguir com a leitura do meu roteiro de apresentação para ficar dentro do tempo proposto para os vídeos do simpósio. Para tomar o corpo que discursiviza social, penso em seu funcionamento de imbricação com outras materialidades, como pensa Lagasse, para então compreender percursos de resistência simbólica dos sujeitos. Assim, chega ao movimento dar na relação entre corpo, arte, político e pergunta: de que modo corpo e arte significam no político, abrindo um espaço para a resistência de sujeitos? É preciso dar lugar à significação no conjunto das relações sociais, cujos sentidos trabalham na contradição e no equívoco, pois o real da língua é a incompletude e o real da história é a contradição. Chego ao lugar de relevância da imbricação corpo-arte em funcionamento com outras materialidades no gesto analítico e me sustento na inscrição fronteiriça das produções audiovisuais contemporâneas conforme NEP. O objeto da arte não ocupa um lugar só de significação. São várias materialidades que se inscrevem e trabalham na constituição do discurso artístico. Entra aí o trabalho com o simbólico para que se pense o político em relação às diferentes manifestações de linguagem constituídas em movimento com o sujeito. O filme Tatuagem apresenta o Chão de Estrelas, grupo de teatro de Recife que, em suas apresentações, desafiavam com humor e sátira o caos instalado no Brasil pela ditadura. O encontro de Clécio e Fininha é determinado pelas condições socio-históricas e pelo espaço. Artista e soldado se conhecem em uma casa de espetáculos artísticos e se relacionam no período ditatorial. Na sequência 1, Fininha ocupa um lugar que escapa daquilo que se espera. É um soldado que passa a se relacionar com artistas e atuar em espetáculos que satirizam os militares. Ao mesmo tempo em que reprime, na condição de militar, é reprimido em sua relação com os companheiros de quartel. Ao se inserir na vivência do grupo, passa a questionar a ordem e a manifestar o seu desejo de ficar em Recife. Sob relações que se estabelecem entre censura e liberdade, há um deslize entre o corpo militar e o corpo arte, um corpo que está começando agora, como afirma Clécio. O espaço em que acontecem os espetáculos abre lugar de possibilidade de despudor do corpo. Na performance, Clécio segura e movimenta e apresenta ao público uma coroa e uma tocha e questiona o que é liberdade, o que é democracia e se a liberdade tem símbolo. O público responde que o símbolo da liberdade é o cu, e todo mundo tem. Ele então confirma: o símbolo da liberdade é o cu, que é democrático e todo mundo tem. No funcionamento da imbricação corpo-arte com a música Polca do Cu, com a metonimização do corpo, a referência desliza do campo biológico para o social. Gestos, sons e falas que significam com o corpo memória que remete à estátua da liberdade. A liberdade iluminando o mundo, que promove o efeito imaginário de democracia e liberdade para todos. Com a performance censurada, os sentidos possíveis a certo momento são silenciados. O dizível é silenciado pela formação discursiva dominante naquela condição de produção. Ao silenciar determinados sentidos e formulações, os militares cumprem com suas determinações sociais de violência e repressão, enquanto um aparelho repressivo de Estado. A relação com o que se pode dizer é modificada quando há censura, pois não se trata mais do dizível permitido pelas formações discursivas, ou seja, no campo sócio-histórico, porque há uma proibição. Invade-se o espaço, silenciam-se os sentidos e impedem-se os corpos. Os sentidos deslizam em processos parafrásticos polissêmicos. A paráfrase se inscreve na memória, no retorno ao mesmo espaço do dizer. Na polissemia, há um deslocamento no processo de significação, equívoco. A significação se constitui, então, entre o mesmo e o diferente. E a língua é sujeita à falha, ao equívoco, que permite que os sujeitos dos sentidos se movimentem. Na sequência 2, corpos e sons se imbricam. As mãos artísticas sobrepostas primeiramente ao rosto em totalidade e em seguida aos ouvidos, metonimizam os sentidos, os olhos que não veem e os ouvidos que não escutam. A questão verbalizada, você viu o que fizeram da censura? E a sequência, cuidado, disfarça, aí vem a esperança, localizam os efeitos que circulam frente às determinações das condições de produção. Alguns sentidos não podiam ser vistos, não podiam ser escutados. Sob um espaço móvel de divisões, disjunções, deslocamentos, retomadas de conflitos de regularização, um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos, como coloca Pechet,
A censura opera na negação da alteridade e o sentido se movimenta. O silêncio condiciona a mobilidade do dizer para que o sujeito, ao se inscrever nas regiões do dizível, signifique. Assim, as performances artísticas são formas de escapar do silêncio imposto pela censura ditatorial para que o corpo-arte signifique. Sangrante, enfaixado, estampando um olhar perdido, o corpo moribundo de esperança se abre para a escuta do lugar do significante esperança naquele momento do país. Esperança de quê? Esperança para quem? Imbricada ao corpo-arte e aos risos da plateia, a exclamação Brasil, o país do futuro, traz questionamentos. O que é dar lugar ao Brasil enquanto um país do futuro? Haverá futuro? Ele virá para quem? Nesse enunciado, há uma remissão a um tempo ou outro, um tempo que ainda está por vir. O Brasil, enquanto país do futuro, atualiza um desejo de mudança, talvez até promessa, em que a esperança, enlaçada à liberdade, é protagonista. A relação com o dizível é constantemente modificada pela censura, brecha para que o sujeito signifique pela resistência. Os sentidos censurados e apagados dizem respeito à formação discursiva que se quis silenciar. Sob o funcionamento da censura, ao se proibirem certos sentidos, se proíbem sujeitos, se impedem corpos. A narcisia social do autoritarismo, como coloca Orlandi, por meio de força, procura impor um sentido único para toda a sociedade, e o silêncio ocupa lugar de condição de significação para que o sujeito e o discurso se movimentem nas relações de poder. Na sequência 3, sentidos de brasilidade são reafirmados pela bandeira brasileira pintada sobre o peito do corpo-arte que retoma a memória das vestes de Carmen Miranda e pelo corpo indígena, imbricados ao efeito sonoro do samba. Um possível Brasil se configura também pelo corpo-arte vestido de homem-lata, um apontamento ao futuro, colocado também pelo que narra o professor Gilberto. A porta para o futuro foi escancarada por experiências contínuas e quando todos os jovens estiverem velhos e todas as dores estiverem contidas, estamos no futuro. Aqui, no olho do futuro, começa a nossa não história. Aqui, começamos a fazer a pintura rupestre de um novo tempo, que funciona, fecha aspas, que funciona em imbricação com a canção Bandeira Branca, de Dalva de Oliveira. Segundo Neckel, a metáfora e a metonímia são próprias do artístico. Ao trabalhar a relação do imaginário com o simbólico, sentidos novos são reclamados pela não saturação. As formas de metaforização e metonímia, ao produzirem sentidos, entram em relação com o silêncio, para que se possam significar, disse de outro modo. A mão de Clécio se movimenta sobre o seu rosto e sobre o espaço do chão de estrelas, mostrado ao fundo. Em um primeiro momento, seu rosto e os outros artistas são escondidos por ela. Ao abri-la, todos aparecem no plano e ele sorri. Ao remeter à função essencial da falta no interior da cadeia significante, como afirmam Dicro e Todorov, pela mão de Clécio, há um jogo de metonímia do silenciamento, da arte, do sujeito e, portanto, do corpo-arte. A censura, enquanto produção histórica, opera sobre o corpo-arte que significa. A não-história, na regularização do discurso, ressignifica no campo de suas reformulações. Movimentação entre o agora e o tempo outro. Movimentação entre o período ditatorial e o futuro. Em tatuagem, o corpo-arte é um corpo-memória que significa na e a não-história. Observo no filme uma relação em que desejos de liberdade, esperança e futuro estão amalgamados na significação do corpo-arte. A não-história se inscreve em uma transgressão de fronteiras na prática de resistência, que coloca em xeque a ideologia dominante, tirando partido do seu desequilíbrio, como afirma Pechet. O corpo-arte, no simbólico e no político, resiste pela própria existência, como propõe Ferraça. Enlaçadas as brechas possíveis para que o sujeito se movimente, que é a marca do sujeito que vacila entre o lugar que ele deve ocupar e aquele em que ele ousa estar, deslocando os sentidos. Uma resistência que escarnifica o social. Essas foram as referências utilizadas na composição desse trabalho. Obrigada.